Os dois estão falando que só vão ouvir, né? Mas a igreja escreveu o documento lá dos leigos, né? Apostólica Actuositatem, que vai dizer que os leigos têm um protagonismo na igreja agora. Então, Primeira fica com pergunta, vocês. Diácono. Eu falei que não ia ter pergunta. Quais os benefícios de manter a castidade no namoro? Bom, existe um documento do cardeal Alfonso Trujillo, acho que do início dos anos 2000, que ele fala sobre... Nossa, estou cuspindo, desculpa. Ele fala sobre sexualidade na vida familiar. Eu achei interessante que foi uma pegada totalmente diferente, né? E ele fala uma coisa que, para muitos, na primeira audição, soa estranho, porque ele fala que o centro da vida sexual das pessoas é justamente a castidade, não é? O centro da vida sexual é a castidade. E aí ele fala que a castidade é um dom de si mesmo em qualquer situação. E a gente sabe muito claramente, né, que em todos os estados da vida do ser humano há a castidade devida, não é verdade? Então, o namorado, qual é a cara da castidade para um namorado? É a não ter relação, não é verdade? Porque castidade não é a mesma coisa que não ter relação. Abstinência sexual não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, há um equívoco quando se fala da castidade e já se pensa na abstinência sexual. Para o solteiro, uma pessoa que está em busca de alguém, que ainda não definiu sua vocação, qual é a castidade para essa pessoa? Não ter relações, né? E se a gente for no âmago do sexto mandamento, não pecar contra a castidade, a gente vê que a igreja resume todos os pecados sexuais, né? Todos os pecados sexuais, que não é só o adultério que a palavra de Deus fala. Então a igreja vai entender isso de forma geral. E aí, para um solteiro, existem, infelizmente, né, isso, fruto do pecado original, várias possibilidades de pecar contra a castidade, falando de forma aberta, né? A masturbação, com ou sem pornografia, não é verdade? E o problema é pior do que a gente pensa, porque nós temos o sexto mandamento, que é pecar contra a castidade no ato, por exemplo, da masturbação, né? E aí, se há relação com a namorada, fornicação, entendeu? Só que tem um detalhe, dentro da questão, aquilo que a gente falou sobre a perda dos 3 dons préternaturais, quando a gente fala que o homem perde a impecabilidade, porque não existia pecado, entra 1 João 2,16, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E aonde a gente acha um problema sério com isso? Nos 10 mandamentos? No 9º mandamento. O 9º mandamento é o sexto em pensamento. E Jesus fala de forma clara, quando ele vai aperfeiçoar o entendimento em relação ao pecado do adultério. O homem ou a mulher que olhar com olhos libidinosos para outra pessoa, está em pecado com ela. E o problema aí é a gente não vigiar contra o 9º mandamento, que vai conduzir, né, ao pecado contra o sexto mandamento. Então eu estou falando aí só da pessoa que não tem ninguém. Aí a gente chega no solteiro, casal de namorado, abstinência sexual, também as carícias avançadas, né? O estímulo venéreo do namorado na namorada e vice-versa, pecado contra a castidade, entendeu? Aí a gente avança para o noivado, continua a mesma regra do solteiro que não tem ninguém, entendeu? Aí vamos pular o casado para falar dele depois. Aí a gente entra na vida religiosa. A palavra celibato já traz em si o entendimento de que não tem relação sexual, né? A pessoa que faz os votos, castidade, pobreza e humildade, né, que é uma das formas de consagração,
essa pessoa também vai viver a continência sexual. Entendeu? Ela continua igual o solteiro. Aí quando o cardeal Trujillo fala do dom de si na castidade, a gente tem que pensar em primeiro lugar, o dom de si para Deus. Entendeu? A gente se mantém do jeito que nasceu, dando para Deus tudo, é o dom de si. Agora, essa realidade só muda, e muda de forma santa, para o casal casado a partir do sacramento matrimonial. Não é a questão do juntar, não é verdade? É morar junto. Não, casou diante da igreja. Jesus pegou algo que era, assim, falar com respeito, né? Um contrato social, né? O casamento judaico, que tinha aquelas duas etapas, Kiddushin e Shuin, são duas etapas bem pré-determinadas, e a gente vê, Jesus pega isso e eleva ao patrimônio de sacramento, que é, sacramento, como a gente sabe, é o sinal visível da realidade invisível, e é um grande lance o seguinte: o casamento na terra representa, ou melhor, é uma prefiguração do casamento de todas as almas que compõem, a partir do batismo, compõem o corpo místico de Cristo, com Ele que é a cabeça, Colossenses 1,18, isso vai acontecer no final dos tempos. Então, esse dom de si para Deus, vai acontecer para todos, cada um do seu jeito. A alma que se consagra a Deus, tipo assim, é um voto pessoal, mesmo sozinha, a pessoa não, eu desejo me entregar só para Deus, mas como leigo na minha paróquia, como leigo missionário, como um leigo músico, sei lá qual é o dom da pessoa, o chamado da pessoa, é um dom total. Agora, o casado, Danilo, vai viver só você está falando do casamento, né? Só para acrescentar, é muito simples de entender. Sexualidade, o ato sexual tem 2 fundamentos apenas, é o que o catecismo ensina, né? Você vai pegar ali 2350 no catecismo. 2 fundamentos apenas, porque aí a gente entende a castidade no âmbito geral, na questão do ato sexual. 2 fundamentos. O primeiro, unitivo. O que seria isso? Unir o homem à mulher, num caráter da bênção do sacramento do matrimônio. Obviamente, só depois da bênção do sacramento do matrimônio. Segundo, que é o procriativo, e o mais importante, a ordem inverte. O mais importante é o ato procriador. Fugiu disso, vai ferir a castidade. O ato sexual é para isso. Esses 2 fundamentos apenas. Unir o homem e a mulher no caráter sacramental do matrimônio e a questão da procriação. A gente vê muitas pregações sobre castidade, namoro santo, castidade. A etimologia da palavra castidade vem da palavra castos, que quer dizer pureza. Então, a castidade ela não é algo, como o Danilo colocou, para se viver somente no namoro. A castidade é algo para a gente se viver em todos os nossos estágios das nossas vidas. Então, eu, enquanto solteiro, aquilo que o Danilo falou, aí infringe algumas coisas para que eu possa viver a castidade. Eu, enquanto namorado, namorada, eu tenho também alguns pontos, né, diácono, que vai incluir para que eu possa viver essa pureza dentro do meu namoro. E também no casamento, que às vezes se fala muito pouco. Muitos casais da igreja acham que a castidade é para os solteiros. Acham que a castidade é para a vida dos namorados. Por isso que, né, a castidade quer dizer pureza. Nós precisamos viver a pureza em todos os estágios de nossas vidas. Aquilo que tirou nossa pureza, nos leva para o pecado, né? Então, eu estou fora da castidade. Próxima pergunta. A pessoa fez 3 perguntas só, diácono. Qual é o santo ou a santa dos amigos desse padroeiro, né? Qual é o santo da providência e qual é o santo da modéstia, ou a santa da modéstia? Acho que todos os santos têm essas 3 características, né? Ensinar a amizade de Deus, mas nós podemos olhar para a biografia, por exemplo, de São Francisco e Santa Clara, que viveram ali uma íntima amizade, e que é a amizade que Deus quer que qualquer ser humano tenha com o outro, né? Aquela cumplicidade de não apenas orar pelo outro, mas caminhar de mão dada com o mesmo objetivo, né? A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 6, quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. E nós temos aprendido isso. Os maiores amigos que nós podemos encontrar é na fé, é na caminhada. Mas todos os santos ensinam isso. Agora, o santo da providência, obviamente, nós vamos olhar
para São José, né, o pai da providência. Até indico que vocês mergulhem nessa espiritualidade. A minha esposa, ela difunde muito a trintena de São José, né? Nós poderíamos contar aqui centenas de milagres pela intercessão de Nossa Senhora, mas poderíamos contar também centenas pela intercessão de São José, que é considerado pela igreja o pai da providência. Então, falando de providência, São José é uma grande referência. Agora, a modéstia, todas as santas de Deus, sobretudo as mulheres, ensinaram isso, né? Eu gosto muito do ensinamento de Santa Giana, que foi uma médica, e ela expressava na sua vida a modéstia. Agora, vocês não vão lembrar de cabeça o santo que representa a modéstia. É como eu disse, tanto a amizade como a providência de Deus, como a modéstia, são características da vida dos santos. É óbvio que a igreja sempre vai nos dar um patrono daquilo, ou acolá. Mas, sobretudo, a providência é fácil olhar para São José. A amizade, como eu disse, quando nós olhamos para São Francisco e Santa Clara, nós vamos ver a amizade à luz da Bíblia, né? Aquela verdadeira pessoa que te leva a Deus. A amizade é o quê? A amizade verdadeira em Deus, conforme nos ensina a igreja. É aquela pessoa que pega na sua mão e te leva para Deus. Então, acho que a gente citou essas 3 características aí. Todos os santos e santas da igreja vão expressar as virtudes, sobretudo essas 3 que foram citadas: a amizade, a providência e a modéstia. Qual e onde foi construída a primeira igreja católica? Nós temos as catacumbas de São Sebastião, que na verdade não é uma igreja conforme templo a gente tem, mas conforme ele citou, é latrão, né? Nós até celebramos na liturgia católica, né, a fundação dessa igreja chamada de latrão. Você quer falar mais? O nome é a igreja de latrão. Só como comentário, então, como começou a igreja? Igreja Católica Apostólica Romana. O primeiro nome da igreja chamava-se O Caminho. Nós não tínhamos esse nome, de Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a primeira igreja, as celebrações não eram num templo. É porque perguntou em templo, não é isso? Isso. Eu acho que a pergunta foi nesse sentido de templo, né, Danilo? Então, as celebrações eram feitas nas casas, nos salões dos membros da igreja. Inclusive, era interessante que o altar é no centro. Então, as pessoas ficavam ao redor do altar. Então, Jesus é o centro. Isso é legal citar. A igreja, enquanto instituição de Jesus Cristo, nasce no patíbulo da cruz. E também no munus da igreja, quando Cristo vai dizer para Pedro, né, em Mateus 16, 18. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui é o munus espiritual da igreja. Agora eu imagino que a pergunta foi templo. Aí templo, a igreja como a gente conhece hoje, o templo onde se vai para adorar a Deus, aí é a igreja de latrão. Se alguém tiver alguma pergunta ao vivo aí, gente, só levanta a mão, beleza? Próxima pergunta. Quem escreveu o livro de Gênesis? Bom, Gênesis é uma novela teológica, né? E ali a gente vai encontrar, é uma coisa bastante curiosa, é que eu não tenho o dom do resumo, por isso eu não quero nem começar a falar. Você vê, do casamento eu já fui em um monte de lugar, sem necessidade. Mas vamos lá, vou tentar. Os biblistas afirmam o seguinte: há 4 escolas, já estou prolongando, 4 escolas, 4 tradições, a gente chama de JEPD, fala de JEPD, J-E-P-D, a escola, a tradição javista, a tradução Eloísta. deuteronomista, não, deuteronomista está no fim, Eloísta. Eloísta, P de sacerdotal, do inglês priest, e deuteronomista. E isso acaba se espalhando algumas coisas durante os séculos. Mas, por exemplo, só para vocês entenderem esse detalhe, quando a gente lê o relato de Gênesis 1, que Deus criou o céu e a terra, a gente vai ver, por exemplo, Deus criou o sol, Deus criou a lua. Os estudos apontam que isso foi escrito no exílio da Babilônia, porque eles querem lembrar aquilo que eles ouviam de tradição oral, e a gente vai encontrar 1000 anos de tradição oral, ou seja, o povo contava de geração em geração. Em torno do século 12 a.C., começa o primeiro texto bíblico que vai, segundo
alguns estudiosos, até o ano 50 a.C., com o livro de sabedoria, entendeu? E aí, o que acontece? Dentro da linha do tempo, é bem interessante falar disso. Dentro da linha do tempo, quando a gente vê que Deus criou o Sol e a Lua, a gente desloca isso para aquele tempo lá, que a gente não sabe exatamente quando foi, até o século 6 a.C., e a gente vê no exílio da Babilônia, quando nascem as sinagogas, quando eles começam a ser chamados de judeus porque são da Judéia, né? E aí eles vão relatar também com o objetivo de contraposição, porque eles estão ali por causa do pecado, né? Por causa do pecado eles sofrem o exílio. Então eles vão combater a fé nos deuses pagãos. Lembra que a gente falou, aquele povo esquisito que tem um só Deus, e todos os povos pagãos em torno tinham vários deuses. Um desses povos eram os caldeus. Na Babilônia, o sol era um deus, a lua era outro deus, e aí vai, os elementos da natureza. Então, quando eles falam que eles adoram o sol e a lua, quando os judeus vão escrever esse relato da criação, eles falam, se vocês adoram o sol e a lua, nós adoramos o Deus que criou o sol e a lua. Então você vê, essas 4 escolas, essas 4 tradições, elas vão ser espalhadas durante os séculos, mas de forma mais concreta. A escola que escreveu isso está dentro do exílio da Babilônia, século 6 a.C. Só um comentário sobre o que o Dani falou. Como é que a gente identifica? Então, o Gênesis ele foi escrito por 4 comunidades distintas. Então, por exemplo, aqui ele falou, né, javista, eloísta, deuteronômica, sacerdotal. Então, uma forma de você identificar, então são 4 povos diferentes que compõem o mesmo livro. A tradição javista, quando vai falar de Deus, né, ela vai chamar Deus de Yahvé, né, de Javé. A tradição eloísta, ela vai chamar de Deus de Elohim. Então é o mesmo nome de Deus, só que então isso serve para você identificar, né, cada povo. É uma mesma história contada, utilizando linguagens diferentes, que vai chegar no mesmo objetivo, que é mostrar um Deus supremo, criador de tudo. Próxima pergunta. O terço existia antigamente? Se sim, antes de Maria, quem era? Não, o terço nasce, a devoção ao Santo Rosário nasce com São Domingos de Gusmão, das ordens meticantes, né? 1300. O século IV, isso mesmo. E São Domingos, ele recebe essa inspiração de Nossa Senhora num tempo de heresia. Eram os albigenses, né? Um povo herético, que pregavam muitas heresias na ordem de atacar a pessoa de Jesus Cristo, o cristianismo. E Nossa Senhora inspira ao coração de São Domingos o que nós chamamos do rosário, né? Como nós rezamos hoje em dia. Vale dizer que ali ele faz um exorcismo, onde ele emprega a devoção mariana, mais de 15 mil, né? 15 mil demônios dentro de uma pessoa, para vocês terem a noção, tanto que a heresia era forte na época. E São Domingos, ele recebe então essa ordem de Nossa Senhora de propagar essa devoção, que é uma oração bíblica, né? Vale a pena dizer, a pergunta aí pergunta antes, né? O que tinha de devoção antes. Então vamos lá, a oração da saudação angélica. Nós temos à luz da Bíblia, Lucas 1, 28, a Ave Maria, cheia de graça, que se junta lá no versículo 42, onde Isabel vai dizer, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, né? E aí, aonde que está a outra parte? A outra parte é remontada lá do século II, uma oração que é comprovada do século II. Encontraram um papiro com uma oração que chama Subtum Praesidium, né? E nesta oração vai mostrar que os cristãos, cronologicamente mais perto de Jesus, não tinham dificuldade em ter devoção mariana, e eles chamavam ela de Santa Mãe de Deus. Então, São Domingos une a oração bíblica com aquela que está à luz da tradição. Por isso que o Danilo citou, né? O livro do Gênesis foi escrito pela tradição oral. Nós católicos não nos baseamos só na Bíblia. Nós católicos temos um tripé, que é a Sagrada Escritura, obviamente, a Bíblia, depois a tradição oral, que ela é importantíssima, enaltecida na própria Bíblia,
e também o magistério que guarda tudo isso. Então São Domingos faz o quê? Ele pega a parte bíblica, que é a primeira parte, e aí quando perguntarem para você, e aonde está a Santa Mãe de Deus? Embora a Bíblia não diga, né, não diga expressivamente, olha, a Mãe de Deus, nós vamos ter vestígios na Bíblia, certo? Ali em Lucas, capítulo 1, versículo 43, quando Isabel fala, que honra virá a mim a mãe do meu Senhor. Esse Senhor está com S maiúsculo e denota divindade. No original do grego é Kyrios, que denota divindade. Então a Bíblia está dizendo que ela é a mãe de Deus. Lá em Isaías 7,14, Deus vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho em quem porás o nome de Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. João 1,14, o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E como isso acontece? Com a encarnação do verbo no ventre da Virgem Maria. Já temos vestígios que ela é a mãe de Deus. E aí eu queria só apenas dizer para vocês o que a oração dizia. Olha que interessante, Danilo, essa oração está nas mãos dos protestantes, na Universidade de Manchester, né, no Reino Unido, numa biblioteca chamada John Highlands, onde está esse papiro que foi encontrado. Os especialistas viram que esse papiro era do século III, e o que estava escrito nesse papiro? Uma oração que os cristãos faziam. Lá estava escrito assim, subtum praesidium, confugimos, Santa Dei Genetrix, nossas deprecationes, né, decipsias in necessitatibus nostris, sed periculus cunti, liberando sempre, Virgo gloriosa et benedicta. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, né? Não desprezeis as nossas súplicas, em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Merece um aplauso, né? Quem que rezava assim? Os cristãos dos primeiros séculos. Quem sou eu para depois de 1517 anos dizer que ela não é mãe de Deus? Pega eles, Nossa Senhora. E tem um detalhe que eu queria achar interessante, quando sai lá dos primeiros cristãos, né? E aí vai acontecer, quando é definido o dogma da maternidade divina, né? Combatendo o bispo Nestório, né? Ao final do concílio, que acontece no ano 431, concílio de Éfeso, o Papa Celestino se ajoelha, eles determinam o dogma da maternidade divina, o herege não quis se emendar, foi excomungado, e o Papa cai de joelhos e fala, Santa Mãe de Deus, né? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, né? Agora e na hora de nossa morte, amém. Isso aí, obrigado, isso vira uma antífona, né, que é utilizada na liturgia, e quando São Domingos recebe a ordem de Nossa Senhora, né, reza o meu saltério. Esse saltério era a anunciação angélica, né? Alegra-te cheia de graça, o Senhor é contigo. Ele sai rezando 150 vezes só isso. E os hereges, só na Normandia, ele converte mais de 100 mil albigenses, pregando isso, anunciando. Ele sai pela Europa, convertendo os hereges. E aí, ao longo de 2 séculos, né? Do século XIII, que ele está, 1214, até o século XV, os próprios seus filhos espirituais, os dominicanos, compõem a oração e pegam, né, essa antífona lá do concílio de Éfeso e junta, e se torna a oração católica mais rezada de toda a história, Ave Maria. Só um último detalhe, porque eu acho que isso é hiper querigmático. Quando Nossa Senhora aparece para São Domingos, é porque ele tinha ficado 3 dias e 3 noites em jejum, macerando o próprio corpo, no bosque da cidade, isolado, chorando por causa dos pecados dos homens. Nossa Senhora aparece com um coral de virgens e fala para ele assim, amado Domingos, vós sabeis qual foi a arma poderosa que a Trindade Santa usou para reformar o mundo. E ele fala, Virgem, depois de Cristo, só vós o sabeis. E ele fala assim, a arma poderosa que a Trindade usou para reformar o mundo é a saudação angélica, reza o meu saltério. O que quer dizer? Quando a gente fala
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Só isso, segundo Nossa Senhora, para São Domingos de Gusmão, que é nada mais, nada menos que o pai de São Tomás de Aquino, nós estamos usando aquilo que a Trindade usou para reformar o mundo, ou seja, para reformar a tua vida, para reformar a minha vida, para reformar a vida da nossa família. É muito mais eficaz do que reformar o mundo inteiro. Glória a Deus, eu não posso deixar de dizer isso, amém? Glória a Deus. Eu queria só comentar que eu acho interessante, Danilo está contando um pouco da construção, né, do terço, né, da oração. Desculpa eu me alongar. Não, é isso. É porque eu amo muito a Virgem, a mãe perfeitíssima. Danilo falou uma pregação dele, vocês lembram, comentou sobre os padres do deserto. Todo mundo lembra? Faz um joia aí, quem lembra? Os pais da igreja, lá no século I, século II. Então, Anacletos, me lembra aí? Os eremitas? Não, os eremitas lá. Existe um movimento eremita. O que é eremita? São monges que saem do meio do povo, do século. Ele não aguenta essa vida secular, nossa corrida louca, e vai para as montanhas, vai para as cavernas, vai para o meio do mato, morar sozinho para viver só de oração. Então, no século II, esses monges eremitas, que, se eu não me engano, é Anacletos a palavra, sumiu a palavra. Então, eles saíam, né, eles viviam em oração. E aí, para não se perder, eles contavam a oração com pedras. Juntavam um monte de pedra, colocava pedra, rezava. Colocava pedra, rezava. Colocava pedra, rezava. Então, essa é a primeira figuração da forma do texto que nós temos hoje. Depois, os monges, aí eles criaram uma oração parecida com um terço, chamado terço bizantino, né? O cicote é um terço direto, sem os Pai Nossos, do Pai Nosso, né? Os monges orientais, né, você citando aí, e aí eles rezavam direto sem oração devocionais. A gente não costuma muito chamar de mantra, né? Não usa muito essa palavra, mas mantras, né? O padre Marcelo Rossi faz muito isso, fazia muito isso. O fradão, é a oração do fradão. Você pegar, por exemplo, o padre Marcelo Rossi pegava lá, Jesus, 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 e ia rezando 100 vezes Jesus. Então esse era o cicote, o terço bizantino. Então o terço, dessa forma, ela é baseada no saltério, nos salmos. Por que 3 terços? São 150 salmos, certo? Então são 150 Ave Marias baseada nos salmos, né, contemplando a vida de Jesus. E o terço foi modelado pelo terço bizantino, né, essa forma de Isso que eu ia falar. É importante saber que é uma oração cristocêntrica. Por quê? O que nós refletimos nos mistérios do Santo Rosário? A vida, né? A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Então é uma oração, toda a devoção mariana, a gente precisa entender isso, ela é cristocêntrica. Ela nos aponta diretamente para Jesus. E aí a gente pode ouvir algumas objeções, que a gente não vai falar todas, mas as principais, que vocês podem ouvir. Jesus condenou orações repetitivas, né? Repetidas. A Bíblia vai condenar você fazer orações repetidas, e o Santo Rosário, vocês católicos estão repetindo. Bom, isso é uma contradição muito grande. Lá, quando Jesus sofreu a angústia suprema, ele faz orações repetidas, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Ele está recitando a palavra e repetindo. A Bíblia diz que ele rezou isso mais de 3 vezes. Quando a Bíblia condena a questão de orações repetitivas, né? Na verdade, nós vamos ter lá no grego o fatoloiel, que significa o quê? Orações vãs, né? Vazias, falatório no ouvido de Deus. Aquela oração que você faz sem estar mergulhado nela. Não tem nada a ver com repetição, né? Não tem nada a ver com repetir uma oração muitas vezes. E sim a sua oração ser vazia. Você está ali apenas falando, mas não está com o coração voltado para aquilo que se ora. Coisa que não aconteceu aqui no Loucos pelo Avivamento. A gente estava mergulhado, sabendo que estava rezando. É isso que Deus nos pede. Ô Diácono, vou ensinar uma forma breve do terço. A avó da minha esposa, Graciele, tinha Alzheimer, ela faleceu. Deus a tenha. Então ela rezava o texto de uma forma breve, né? Com a Alzheimer dela. Ela, Ave Maria, né? Terminava. A hora que terminava a primeira Ave Maria, ela falava: mesma coisa. E assim ela rezava o texto em 2 minutos. Não, mas vale, né? Vale a pena dizer que Papa Adriano VI vai dizer que o rosário é o flagelo dos demônios. Papa Pio X vai dizer: pelo rosário se alcança
qualquer graça. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: a cada rosário rezado, nós abrimos literalmente o coração de Deus. Então, reze o Santo Rosário. Próxima pergunta, muito fácil, é para o Danilo. É facinha, mas ele não vai saber. A Isabelle perguntou, ele identificou aqui, ó. Danilo, você compôs quantas músicas? Realmente não lembro. Mas do que foi lançado, foram 9 álbuns. No Shem Israel, nossa, eu não lembro, 13. No Papyrus, 12, dá 25. Sei lá, em média de 12 vezes 9. Média de 12. As que foram lançadas são 9 álbuns. 4 com Eterna, 4 com Cerimônia e um álbum solo, que é o Batizado. E aí, tipo assim, eu colaborei em todas as faixas, né? Eu escrevi todas as letras, com alguma outra com colaboração. E tem muita música guardada, né? Eu tenho, antes do celular, eu andava com... Quem que perguntou? Isabelle. Cadê ela? Está aí ou foi embora? Então, obrigado, filha. Então, eu andava com um toca-fita, um gravador de mão, para eu, quando pintava uma melodia na rua, aí eu gravava. Se eu tivesse esquecido isso, eu ligava para minha casa e eu não estava lá. Então, a secretária eletrônica atendia, aí gravava lá, entendeu? Fazia assim. Hoje eu gravo no celular. Então, o total de músicas, sei lá, uma pá. Falei que eu não Obrigado, sabia, viu? eu avisei. Próxima pergunta, o que a Igreja Católica fala sobre os métodos contraceptivos? A igreja é totalmente contra, né, os métodos contraceptivos. Nós vamos ver a igreja falando numa ordem assim de regra de doutrina para nós, a partir do 2270 do Catecismo da Igreja Católica, todas essas instruções. A Igreja Católica sempre se baseia naquilo que é lei para nós em Deuteronômio capítulo 30, que vai dizer: escolhe, pois, a vida, né? Isso virou música, isso virou hino, cantado pela Adoração e Vida no nosso meio carismático, né? A igreja sempre se posiciona contra os métodos contraceptivos, porque é uma afronta àquela vertente que eu falava para vocês, da santidade que está no ato sexual, que é o ato procriador. Olha a graça de sermos procriadores. Portanto, a igreja sempre se manifestou assim, na patrística, os pais da igreja, sobretudo Santo Atanásio, vai ser o primeiro santo da igreja que começa a... Lá nem existia, né, talvez assim, métodos contraceptivos como há hoje, mas Santo Atanásio é aquele que é o primeiro da igreja a pregar isso, né? A igreja sempre fará a opção pela vida. Então, métodos contraceptivos, inclusive aqueles que são chamados de, é um método aqui natural, o coito interrompido, por exemplo, é contrário à lei de Deus. Existe algum método onde eu posso fazer um planejamento familiar? Bom, primeiro precisamos elucidar, né? Que nem todo planejamento familiar, ele é lícito. E quando ele vai ser ilícito? Justamente quando o casal faz a opção de se utilizar métodos contraceptivos. E alguns deles, já sabemos, cientificamente comprovado, vão denegrir sobretudo a saúde da mulher, por exemplo, o anticoncepcional, o comprimido, ou algum método hormonal, né? Nós temos, infelizmente, atendido muitas mulheres que destruíram a sua saúde por causa disso. Aquele método também terrível, que destrói a saúde da mulher, que é o DIU, né? Então aqui, se a gente for falar abertamente, a gente deve falar, a igreja é contra, porque isso fere, né, o munus que vem do próprio Cristo, que é a vida, ele é o Deus da vida. Então a igreja sempre se posicionou contra. E tem um detalhe bem interessante, né? A questão do coito interrompido é bíblico, né? A gente vê lá no livro do Gênesis, não deitar a semente da vida no solo, mas também é interessante, e é um assunto muito pertinente e necessário, né? Porque eu, em oração, atendi muitas mulheres, assim, que usam isso e não sabem que é abortivo. O DIU, além de agredir
o útero da mulher, ele é abortivo, está matando a criança. Inclusive, a gente vendo questões de bioética, as próprias pílulas anticoncepcionais são abortivas. E é uma coisa muito séria, né? É uma coisa seríssima. Então, é um assunto que a gente tem que aconselhar, não somente as mulheres, mas os meninos também, ainda que não se casaram, que estão se preparando para a família, se instruir a respeito disso, né? Nós temos trabalho pró-vida tão lindos no Brasil. Procurem o testemunho da Zezé Luz. A gente conheceu ela em São Paulo, ela do Nordeste, né? Ela milita a causa do pró-vida e, por incrível que pareça, está muito dentro, entendeu? A mulher acha, não, eu vou tomar a pílula anticoncepcional por orientação médica, mas está muito dentro. Quando a gente vai ver a bioética de forma geral, a pílula anticoncepcional está muito dentro do assunto pró-vida. Uma indagação que a gente sempre escuta, né? Você deve ter escutado. Ah, tá bom, então a gente vai povoar o mundo de filhos, né? A igreja, ela vai ter também uma observância, uma norma, uma instrução, que é o método que nós chamamos o método Billings, né? Aí, esse sim, há toda uma teoria e prática que deve ser observada nesse ensino. É um método reconhecido pela igreja, onde você vai poder fazer esse planejamento familiar à luz da Bíblia, à luz da tradição católica. Então, existem formas. E outra coisa, se nós formos olhar para a Sagrada Escritura, e nós queremos olhar, vamos viver aquilo que está em Gênesis 9:7. Ide e encher a terra sim. Eu quero dizer algo bem aqui com autoridade. Se alguém não é a favor disso que a igreja está pregando, queira Deus que isso não aconteça com você. O dia que você quiser a gravidez, quiser a graça de ser pai e de ser mãe, e olhar para a sua história e falar assim, nossa, infelizmente eu usei os métodos contraceptivos, e agora eu estou com dificuldade, você vai entender a dor, você vai entender o sofrimento. Então, louve a Deus, né? Uma irmã falava comigo assim, nossa, eu sou fértil demais. Falei, glória a Deus, toma posse, porque quando nós atendemos, né, Danilo, mulheres que sofrem o oposto, que querem, né, tem esse sonho da gravidez e não consegue, a gente vê a dor que é. Então, Deus nos deu o dom da vida e nós devemos semeá-lo, sim, sem dúvida. Nós falamos dos... deixa eu comentar, você fala. Nós falamos dos métodos contraceptivos que a igreja... não vale para nós católicos. Então, indicar para o povo, inclusive para os casais católicos, que às vezes não conhecem, qual o método que a igreja recomenda? É o método Billings, né? É o MOB, que aí a gente não vai entrar em detalhes como funciona, porque é um estudo profundo, mas é um método reconhecido pela igreja, desenvolvido por médicos que se converteram à fé católica. É como se fosse a famosa antiga tabelinha que eles falavam, mas é muito mais complexo que aquilo, né? Observa-se, sobretudo, características do corpo da mulher, obviamente, a questão do muco, né? Do muco vaginal, que vai mostrar ali com clareza a época que a mulher está fértil. É muito interessante, gente, pelo MOB, né? Isso está lá no MOB, né? Até o sexo da criança é possível, assim, já se tem uma ideia do que vai ser, né? Porque o MOB explica que no dia mais fértil da mulher, a probabilidade de ser um homem que vai nascer, olha que bonito isso, né? Porque Deus criou primeiro o homem, depois veio a mulher. No ápice da fecundidade da mulher, a probabilidade de nascer um varão, um homem, é muito grande. Até isso o método ensina, né? É muito bonito isso. Cola comigo, gente, cola comigo. Quantos meninos? Quantos homens? 6 na glória, não, homens? Perdão, 1 na glória e 5 homens aqui. Foi no dia ápice. É isso mesmo, o cara é bom, O cara não, né? A esposa. Por muito tempo, eu usei anticoncepcional, por muitos anos, porque eu não quis saber, aprofundar sobre esse assunto. E quando eu comecei a ter muitos escapes, muitos sangramentos, e aí eu comecei, cara, eu estou tomando remédio, o que está acontecendo? É normal ter tanto sangramento? E fui estudar sobre isso.
E eu entendi que, estudando sobre isso, existem dentro do anticoncepcional hormônios para você não ovular, mas como não é 100% seguro, não é 100% seguro, esse 1% você pode ovular. E se você ovular, afina a parede do útero para que o óvulo fecundado não consiga ficar dentro do útero. Então, eu posso ter tido muitos abortos sem eu saber. Isso é muito grave. E eu já me confessei. Isso é muito grave. E aí a gente levanta a bandeira, sou a favor da vida, e hipocrisia, gente. A gente tem que parar de ser hipócrita. A gente não tem que viver a igreja de acordo com o que a gente acha. É o que a igreja ensina. Ou eu sou igreja ou não sou. Se você não é católico, amém, Deus te abençoe, vai com Deus. Mas se nós somos católicos, a gente tem que entender por que nós somos católicos. E é bom questionar, porque fé e razão andam juntos. Amém? Fé e razão. Ninguém aqui é burro, é alienado. Todos nós entendemos a ciência. Mas, assim, eu quis dizer que meu coração queimou muito, assim, ardeu muito. Nós temos testemunho aqui dentro da comunidade de vasectomia, de reversão de vasectomia, por esse entendimento. Glória a Deus. Por esse Merece um salve de entendimento. palmas. Levanta aí, João Paulo. Por esse entendimento. Então, é isso que eu queria dizer. Vai lá, Danilo. Posso dar um testemunho? Eu queria dar um testemunho pessoal sobre a camisinha. Porque, assim, quando se age por relativismo e está fugindo da presença de Deus, insiste-se, né, em ter o prazer venéreo sem o ônus, né, porque a pessoa que ainda não entendeu o projeto de Deus acha que filho é ônus, né? Acha que filho não é bênção, né? Então foge-se para a camisinha, né? Também para fugir da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Aí eu quero dar um testemunho pessoal de quando eu estava no mundo. No mundo, eu vivia literalmente sexo, drogas e rock and roll, né? E teve uma época da minha vida que foram meu último ano de vida louca. Eu estava usando droga e uma madrugada eu acordei e eu vejo demônios há muitos anos, né? Hoje de uma forma diferente, né? Claro, eu estou do outro lado. E naquela época eu via demônios, eles se materializavam para mim muitas vezes. E numa madrugada eu ouvi um demônio falando comigo: você vai morrer de AIDS. E eu estava numa situação muito difícil, eu frequentava falsas doutrinas, eu era consagrado naqueles lugares, eu tinha, de certa forma, pacto. E aí, em poucos meses, eu conheci uma garota. Ela morava na casa da frente da casa da banda. A casa da banda tinha 3 caras morando, eu era um desses. Ali rolava literalmente sexo, drogas e rock and roll. A gente levava a mulherada depois dos shows, a gente usava droga e tocava rock. Sexo, drogas e rock and roll. E aí, essa moça tinha um noivo, ela tinha 22, eu tinha 24, e ela começou a trair o noivo comigo. E a galera da rua não sabia o que a gente fazia de madrugada, que eram 5 jovens cabeludos. Para os pais, a gente era comportado, a gente escondia a droga, escondia que traficante ia visitar a gente, que ia levar crack para eu usar. Os pais ainda não sabiam disso, e deixavam os filhos frequentarem os ensaios. E aí eu comecei a namorar essa moça, ela largou o noivo dela, e a gente assumiu uma relação. Quando a gente assumiu uma relação, aqueles pais que eram nossos amigos começaram a se afastar de mim. E aí eu comecei a ter relação sexual com ela, a maioria das vezes usando camisinha. E aí, quando o namoro avançou bastante, ela tinha um irmão mais velho, que faleceu em 96, e ele tinha AIDS. E aí ele apertou a menina e falou assim, juntou a família e falou assim, ó, você tem a obrigação de contar para o Danilo. Não é justo ele não saber que você também tem AIDS. E eu namorava uma moça portadora do vírus, e a maioria das vezes a gente usava camisinha. Entendeu? A maioria, não todas. E aí a gente ficou noivo. Eu já li a Bíblia e falei assim, ó,
eu creio que Deus vai curar você, porque Ele cura um monte de gente na Bíblia. Eu falei desse jeito. E aí, para adiantar, porque eu quero falar da camisinha, como é que eu vou resumir isso? Aí depois que eu fui batizado no Espírito Santo, lá na frente um cara parou para mim e falou assim, ó, você me contou sua vida, você contou que tinha uma noiva que tinha AIDS, que você usava preservativo, mas você tem AIDS. Você pegou AIDS, mas Deus vai curar você, porque Ele tem urgência da sua vida. Ele quer usar você na missão dEle. Aí eu falei assim, eu creio, mas eu vou adoecer, eu vou emagrecer pra caramba, meu cabelo vai cair, eu vou ser internado, vai ser assim. Naquela época, a AIDS era uma coisa muito pior do que é hoje, né? Naquela época eu não sabia se pegasse na mão, pegava AIDS. Estou falando de 1993. Aí, o que aconteceu? Ele falou assim, ó, teve uma vez que você estava tendo relação com ela, vocês dois estavam com camisinha, vocês dois não, só eu usaria, né? Perdão. Você estava usando preservativo, o preservativo rompeu. Quando o preservativo rompeu, você pegou AIDS. Mas Deus vai tirar isso de você. Aí eu quero falar do preservativo. É sabido há muito tempo que os poros, né, da borracha, né, que compõe o preservativo, são maiores que o vírus. Todo mundo sabe disso. Então, não é segurança para ninguém, entendeu? A melhor preservação da saúde é a continência sexual, que é a castidade de quem não é casado na igreja. Só isso. Aí o que aconteceu? O que aconteceu comigo? O que o cara contou, o que ele falou, que Deus revelou para ele, aconteceu da seguinte forma. Nós estávamos tendo relação no dia 26 de setembro de 1994, 1 mês e 13 dias depois do meu batismo no Espírito Santo. Eu tinha sido batizado no Espírito, continuava noivo dela, continuava tendo relação com ela. Esse assunto é muito sério, cara. Porque não adianta ser batizado no Espírito, deixar de falar palavrão, deixar de usar droga, deixar de cultuar os demônios, mas continuar pecando mortalmente contra a castidade. Eu quase morri. E o que aconteceu? Dia 26 de setembro de 1994, era o período menstrual dela. Eu estava tendo relação, desculpa, meninas principalmente, eu fico com vergonha de falar, mas eu tenho que falar para a glória de Deus. Ela estava menstruada e eu estava tendo relação com ela, entendeu? E rompeu a camisinha. Ou seja, não é segurança. Então a gente vê o quanto a gente ir pelo lado do pecado, o quanto é sério a gente ir contra aquilo que Deus determinou, também nisso. Desculpa me alongar, mas Deus socou forte para que eu falasse. É o que a gente falava hoje na pregação, né? Não dá 50% para Deus. Exatamente. Próxima pergunta, essa aqui eu queria comentar ela também. O que é e como diferenciar um ícone de ídolo? O João, se não me engano, o diácono João Vitor falou na pregação dele sobre mariolatria. Quem lembra disso? Levanta a mão, que ele comentou. É que nós somos acusados de sermos mariólatras. Quem já ouviu falar em idolatria? Levanta a mão. Idolatria. Que nós somos idólatras. Então, tem algumas diferenças. O diácono e o Danilo me corrija se eu estiver errado. Dulia, vamos lá comigo. A mão, todo mundo junto. Dulia, protodulia, hiperdulia e latria. Vem com a mão de baixo de novo. Dulia é uma veneração aos santos, aos anjos, todos os santos. Dulia, nós não adoramos santos. Para que fique bem claro para os católicos, nós temos um respeito, porque foram homens e mulheres que doaram sua vida pela causa do Evangelho. Homens e mulheres que arrancaram seus olhos, que tiveram as cabeças decepadas, as mãos arrancadas, jogado na fornalha, jogado na calda, na água quente, tudo por Evangelho. Então nós veneramos, nós respeitamos e servem para nós como exemplo de vida. Dulia. Depois você vai voltar lá? Protodulia. Fala comigo, vamos lá, a mão, gente. Protodulia.
São José, o castíssimo esposo. Não preciso comentar, né? Hiperdulia, a Virgem Maria. Não existe outro ser humano como a Virgem Maria. Uma super veneração, porque ela é separada, ela é especial. Existem na palavra pessoas que foram, que receberam a graça de Deus, mas ela foi cheia, né, plena, completa da graça. Porque eu acho que o diácono falou, porque a própria graça veio por ela. Então é uma veneração como nenhum ser humano merece. E realmente nós veneramos ela como nenhum ser humano merece, apesar de não adorarmos como deusa. Ela é a mãe de Deus, né? Virgem Imaculada. Então é a hiperdulia. E a latria. Por que a gente fala a latria? Vão lá as crianças, valeu, gente. Latria, o último. Por que a gente fala idolatria? Latria é o culto a Deus, culto ao único Deus. Então a latria é um culto de adoração que nós damos à Trindade, apenas a ela. Então, o que é idolatria? Quando a gente coloca outras coisas no lugar do único Deus, no lugar da Trindade. Então, tudo que eu coloco no lugar de Deus, então nós vamos falar lá na palavra, tem passagens que se colocam imagens, né, no lugar de Deus, imagem do bezerro de ouro. Então é idolatria, colocou um ídolo no lugar de Deus, que é diferente de veneração. Então, Não podemos confundir imagem com ídolo. Isso aí. Né, porque uma sacra imagem, desde os primeiros séculos, os cristãos rezavam em lugares repletos de imagens. Quando nós vamos ver as catacumbas de São Sebastião, lá no século I, gente, pinturas, ícones, que os cristãos rezavam diante desses ícones, porque esses ícones lembravam o divino. Eles não adoravam, não rezavam a imagem. A imagem ajudava na sua oração e na sua conexão com Deus. E é assim para todo católico autêntico, né? Então, aquela palavra que a Teresa pregava ontem, de Êxodo 20, vai ser muito utilizada. Não fareis imagens de escultura. É um erro de tradução, porque lá no original, nós vamos ver no grego, a palavra ídolon, que é colocar justamente o que o Márcio falou, alguém no lugar de Deus. Quando nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus, é idolatria. Mesmo. Alguém ou alguma coisa. Quando você coloca uma pessoa no lugar de Deus, essa pessoa para mim é tudo. Não, Deus para você tem que ser tudo. Então, idolatria não tem nada a ver com imagens, e sim com essa característica de se colocar alguém ou algo no lugar de Deus. E se a gente não tomar cuidado, todo dia a gente é idólatra, né? A gente coloca coisas no lugar de Deus, mas não pela questão das sacras imagens. Isso é interessante dizer. Então, mas tem um detalhe na pergunta, qual a diferença de ídolo e ícone? O ídolo, ele é colocado no lugar de Deus, e o ícone é algo que é apelativo aos nossos sentidos e nos leva a Deus. Isso. Quando Deus manda construir a Arca da Aliança, Ele manda que sejam construídos querubins. Os querubins em cima do propiciatório. Êxodo, ou seja, Êxodo Deus 25, se desdiz, na verdade, quando Ele manda construir a serpente de bronze, Deus se desdisse, ou seja, é uma interpretação, uma hermenêutica errada, né? Porque, assim, com todo o carinho e todo o respeito aos irmãos separados, mas estamos entre católicos, existe na catequese protestante uma prerrogativa. Isso é comum em praticamente toda a hermenêutica protestante desonesta, entendeu? Que tem isso também, a prerrogativa de odiar e fazer de tudo para refutar tudo o que é católico. Isso é uma prerrogativa deles. Entendeu? Então, está dentro disso. O ícone é uma imagem que me leva a Deus. O ídolo é algo, qualquer coisa, objeto, dinheiro, pessoas que eu coloco no lugar de Deus. Deve ser tão desmistificada essa questão imagem, da palavra imagem, que eles praticamente demonizaram, né? Que em Efésios 4:24 vai dizer que nós somos o que de Deus? Imagem, né? Imagem e semelhança. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, né, mano? Aí, sobre ícone, também tem a iconoclastia. Quer comentar? Não. Iconoclastia é um movimento de algumas imagens que a gente vê lá nos livros, né, do século I, século II,
que remontava na igreja. Me sumiu na cabeça aqui, mas, por exemplo, a imagem de Cristo. Então, existe algumas pessoas que tinham uma preparação espiritual, preparação de oração, para que fizesse a pintura das igrejas, né? O crucifixo, dos ícones. Por isso chama iconoclastia. Eu não poderia ir lá e pintar alguma coisa. Eu, como católico, ir lá e pintar. Existiam pessoas com preparação, eles confessavam. Mas a iconoclastia é no movimento. A iconografia vem do mesmo lugar. Então a pessoa confessava. A igreja sempre se preocupou com o belo, né? Porque Santo Agostinho vai dizer assim: como o belo pode te levar para a perdição, a igreja sempre olhou para o belo, porque o belo foi criado pelo Criador. O que é belo é de Deus. Claro, se você não tem uma ótica espiritual para o belo te leva para o lado oposto, que é o mal. Mas a igreja sempre trabalhou com artes. A igreja sempre acreditou na suma arte, que é a música, né? Quando nós vamos ver lá as 7 artes, né? Então, tudo que é questão de artesanato dentro da igreja, de ícones, né? De pinturas, de sacras pinturas, porque lá na catacumba de São Sebastião não tinha imagens como a gente tem hoje, de resina, de gesso, mas tinham pinturas, já que mostravam a preocupação do cristão em acessar Deus pela arte. E a igreja católica, ela é pioneira nisso, porque desde os primeiros séculos, por meio da arte, por meio dos ícones, ela se conecta a Deus. Um exemplo disso, para quem não sabe, quem é músico, que levanta a mão? Tem músico, musicista, cantor? Então, tudo que é de notação musical que a gente entende hoje, veio da igreja católica. Por exemplo, a partitura que se usa hoje, notação musical, veio da criação de um monge católico. A cifra, quem inventou a cifra foi um monge católico. Primeira vez que foi escrita uma partitura, foi uma música dedicada, né, a São João Batista. Sabia Tanto disso? é que a partitura foi inventada, a primeira música a ser pautada numa partitura, é uma música católica dedicada a São João Batista. O nome, a cifra, as letras, é o canto de São João, né? Cante ressonares, mila fibres. Então, cada nota musical, dó, ré, mi, fá, sol, a nota si da música quer dizer Sanct Ioannis. A nota si, sabia disso, né? Legal, né? Tudo Eu vou fazer uma pergunta. Nós temos ouvido muito se falar, né, nos fins dos tempos, na volta de Jesus. Algumas profecias de Nossa Senhora têm dado sinais, né, sobre isso. Queria que vocês comentassem um pouco se nós estamos próximo aos fins dos tempos e à segunda vinda de Jesus. 1848, em La Salette, Nossa Senhora, acho que inicia ali o cunho das mensagens proféticas relacionadas à escatologia, que é o estudo da teologia que fala do final dos tempos. Aí nós vamos ter esse momento ápice esperado, que é a parousia. O que é isso? A volta de Cristo. Então, em 1848, em La Salette, Nossa Senhora já começa a alertar para os sinais que seriam bem claros dentro da própria igreja. E ali ela começa a falar do relativismo. Presta atenção, nós estamos falando de 1848. É uma era da igreja que os santos eram gerados a rodo. São Luís Maria Grimond de Montfort, grandes santos da igreja, nessa era. Eram pessoas que viviam, de verdade, gente, nós estamos muito longe da espiritualidade que eles viviam. É a era onde a igreja gerou muitos santos. Imagine então, em 1848, Nossa Senhora falar assim, está difícil segurar a mão do meu filho. Está difícil segurar a ira de Deus para as coisas que estão acontecendo hoje. E aí ela fala assim, vai chegar um tempo onde os meus consagrados, gente, eu vou falar aqui, está gravando, né, mas tem que falar a verdade, né? E todo mundo sabe o que Nossa Senhora disse em La Salette, né? Ela falou que os consagrados a Deus seriam semelhantes a uma cloaca de impureza. Vocês sabem o que é isso? Sabe o que é uma cloaca? É o orifício anal de uma galinha, né? Terrível, o termo que Nossa Senhora usou. Ela disse que chegaria esse tempo onde o sinal claro da volta de Cristo seria o relativismo. E eu pergunto para vocês, nós somos ou não somos a geração, infelizmente, do relativismo? Onde tudo está relativizado. Onde se acontecer um acidente ali de fora, todo mundo tira o celular, inclusive nós temos que vigiar, porque ao invés de ajudar ali, a gente vai começar a filmar. Tudo está relativizado.
Então, Fred, nós estamos sim bem próximos daquilo que Nossa Senhora já disse lá em La Salette. Ela vai repetir isso em Lourdes, né? Ela vai repetir isso naquilo que Monsenhor Levi Fidelis vai dizer, que é a aparição mais profética do século, que é em 1917, em Fátima. E o que Nossa Senhora tem repetido? Repetido as suas mensagens. 1848 ela fala de jejum, de abstinência, rezem porque as coisas estão ficando pretas, é isso que ela quis dizer. Em Fátima ela vai repetir de novo, rezem. Por que ela está repetindo? Porque que a gente não está fazendo o que ela está pedindo, porque a gente não está fazendo ainda o que ela está pedindo. Então é eminente sim, Fred, que nós estamos nesse tempo, onde a qualquer momento as trombetas vão soar. E a pergunta que um dia eu fiz aqui nessa casa, eu faço agora: se Jesus voltar hoje, você vai ser aquele que vai dizer com um sorriso no rosto, ora vem Senhor Jesus? Ou você vai ser aquele que vai gritar, corre negada? Se pergunte isso. Você vai ser aquele que vai dizer, ora vem Senhor Jesus? Ou você vai ser aquele que vai dizer assim, corre, que o justo juiz está voltando? Existe uma hermenêutica bíblica sobre escatologia, né? Desde o Antigo Testamento. O livro de Daniel, né, vai falar sobre escatologia. O livro do Apocalipse, que às vezes a gente tem medo de ler, né, que a gente entende como o livro dos finais dos tempos, né? Na verdade, Apocalipse quer dizer o livro da revelação. Então, o livro da revelação, o livro do Apocalipse, está cheio de mensagens escatológicas, falando sobre aí, aparições de Nossa Senhora, aparições de santos, sobre alguns videntes. Existe também algumas, a gente comentava sobre isso ontem, devoções particulares. O que é devoção particular? Algo que é sacro, de um homem, de uma mulher de Deus, mas que não tem um reconhecimento da igreja. Tem um exemplo, Daniel. Por exemplo, nós possamos, quem conhece Padre Jonas aqui? Levanta a mão, acho que quase todo mundo, né? Padre Jonas faleceu, né, o criador da comunidade Canção Nova. Então a gente pode ter uma devoção particular, aquele que a igreja ainda não reconheceu, né? Essa comunidade, a igreja permite isso, né? No catecismo vai falar sobre isso, a gente ter uma devoção particular, embora a igreja não tenha o reconhecido, o canonizado, o beatificado como santo. Então existem também algumas profecias, algumas falas de devoções particulares sobre escatologia, né, sobre os finais dos tempos, que não quer dizer o fim do mundo necessariamente. Finais dos tempos é o final do tempo, final de um tempo, né, que a gente talvez não compreenda com completude o que isso quer dizer. Eu posso fazer um comentário de Nossa Senhora de La Salette? Eu queria abordar 2 outros aspectos. Primeiro, a importância da seriedade do estudo, a necessidade das revelações privadas, dos místicos e místicas da igreja. Quando Nossa Senhora, vou falar dessa parte primeiro, quando Nossa Senhora de La Salette falou sobre a cloaca de impureza, existe uma mística francesa chamada Marie Ville. Ela é contemporânea ao considerado pai da Mariologia, São João Eudes. E existem alguns biógrafos de ambos que dizem que eles se encontravam, que São João Eudes ia até ela para consultá-la. E aonde entra a cloaca da impureza aí? Vocês verem que Deus queria que o clero soubesse desses avisos do céu. Essa mística, Marie Ville, ela está há 1 século e meio, mais ou menos, não me lembro a data, peço perdão, do período de vida dela, mais ou menos 1 século e meio antes de La Salette. E ela era usada com profecias simbólicas, né? Deus, na Bíblia a gente vê as profecias simbólicas, profecias por gestos simbólicos. O profeta faz movimentos, constrói coisas, e Deus fala com o seu povo através do profeta, através desses movimentos, danças. A gente vê isso no livro do profeta Jeremias. E como é que Deus usou Marie Ville no caso da cloaca de impureza? Deus falou para ela, para que ela fosse em praça pública. E note, ela era tida como louca. Deus mandou ela na rua fazer louvores à Santíssima Trindade. Então, para louvar o Pai, ela tinha que ir em determinado lugar e louvar de um jeito.
para louvar o Filho e para louvar o Espírito Santo. Agora olha que interessante, para louvar o Filho, segundo esse relato ao qual eu tive acesso, Deus mandou que ela fosse diante de um esgoto e louvasse Jesus Cristo. E aí, quando vai se ler na história que 1 século e meio depois vai acontecer a Mariofania de Nossa Senhora de La Salete, há uma ligação, porque quando se louva Jesus Cristo num esgoto, e liga com o que Nossa Senhora de La Salete falou da cloaca de impureza, porque cloaca também é visto como esgoto, entendeu? Ou seja, ela está louvando a Jesus Cristo no esgoto, e Jesus Cristo é representado pelos sacerdotes que se tornariam uma cloaca de impureza, tanto da galinha quanto do esgoto em si, não é verdade? Agora, o segundo ponto que eu quero abordar, que é muito importante para nós, que estamos vivendo no tempo da fraternidade universal. A Nossa Senhora de La Salete, no texto que é composto das suas mensagens aos 2 adolescentes, se chama O Pequeno Apocalipse de Nossa Senhora de La Salete. Ela se precisar, você edita. Nossa Senhora, preste atenção, gente, profetizou com perfeição o nascimento e a organização do Espiritismo. Ela falou assim, em 1864, Lúcifer e muitos demônios serão soltos pela terra. E a partir daí, ela descreve a instituição do kardecismo, o espiritismo. Agora, olha que interessante, ela fala tudo que não vai dar tempo de falar aqui agora, eu tenho o texto, mas deixa para um outro momento. Se quiser, amanhã a gente fala, ou na terça, sei lá. O que ela fala? O que é importante em 1864? Quando a gente vai ver a história de vida de Léon Hippolyte Denisard Rivaux, esse é o nome verdadeiro de Allan Kardec, entendeu? Ele vai lançar o primeiro livro que se chama O Livro dos Espíritos, depois ele lança o Livro dos Médiuns, e em 1864 ele vai lançar sua mais importante, a famigerada obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo foi criado para ser uma luta contra a Igreja Católica para o final dos tempos, entendeu? Depois ele vai lançar um livro que simula a Gênese, que é a criação, depois mais um livro sobre o final dos tempos, e vai ter uma obra póstuma, né, que pegam vários textos dele e editam e lançam um 6º livro, é uma obra póstuma. Ele morreu, isso a gente acha no Pequeno Apocalipse de Nossa Senhora de La Salete. Agora, em 1874, foi a data em que o Satanás entrou de frente com a Igreja Católica, com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Agora, por que eu falei da religião universal? Há uma previsão, a partir da maçonaria, que vai pegar aquela tríade da Revolução Francesa, liberdade, fraternidade e igualdade, e isso vai ser a base da religião da nova ordem mundial. Tudo isso está em Nossa Senhora de La Salete. Você entendeu o quanto é sério? Então ela avisa isso que o diácono falou, e ele fez uma excelente síntese das principais 5 mariofanias, né? E aí eu queria complementar, porque ela também está nos alertando sobre algo, e eu tenho conversado com muitos jovens nos lugares que a gente vai, a molecada está se deixando levar pelo Espiritismo, isso é muito sério. Eu atendendo jovens, um congresso, 700 jovens, eu não vou falar o lugar, numa grande capital do Brasil, era um encontro da renovação carismática católica. Ao final, coube a mim, né, a pregação sobre falsas doutrinas, ao final fez uma fila de jovem católico para tirar dúvida. Um dos que mais me marcou, um coordenador de grupo de oração jovem da renovação, veio falar assim para mim: Danilo, é pecado eu, toda sexta-feira, ir falar com a Maria Mulambo? Maria Mulambo é uma entidade, é um demônio, entendeu? Da Umbanda. Então você vê o quanto os jovens estão perdidos. Então, e pelo amor de Deus, Nossa Senhora falou na primeira metade do século XIX,
cuidado com isso. E esse assunto precisa ser abordado com clareza. Desculpa me alongar. Ô, gente, nós temos mais umas 40 perguntas aqui. Nós não vamos conseguir fazer todas. Mas eu queria fazer um compromisso aqui. Tá. De que nós vamos responder as perguntas, viu, Fred? Lá no Instagram. Eu queria Todas até as falar perguntas. também. E o João está com um projeto. Nós temos um aplicativo que nós vamos lançar e agora Jesus pediu aqui, nesse momento, para a gente lançar essa semana. Chama-se Apologeta. E ali nós temos questionamentos sobre a fé católica. E se o Fred e o Márcio acharem interessante, eles enviam para nós também as perguntas. A gente pode tentar responder junto ali, talvez online. E a gente cadastra no aplicativo. O aplicativo funciona por palavras-chave. É como se fosse o Google, só que só com conteúdo de doutrina católica. Então, é isso mesmo. E aí a gente vai divulgar. A Chagas Eternas vai ser aí a grande divulgadora e a gente se compromete. Tem muita pergunta interessante, mas não dá tempo, porque a gente tem que fazer o aprofundamento, como o Danilo disse. Então, é só para dar uma última pincelada, eu prometo que eu vou tentar resumir. Existem assuntos, e essa é uma questão minha nos grupos de oração. Existem assuntos que, se a gente só dá uma pincelada, e o povo fala assim, o senhor sabe disso, o povo fala assim, Danilo, não adianta, porque o povo não quer saber, o povo não entende. Acho que a gente podia fazer um retiro só disso. O povo é inteligente, nós somos sedentos da palavra. Então, essas perguntas, eu fico me sentindo omisso se não dá os pontos, porque, às vezes, por omissão de informação, almas se perdem. Talvez tenha mais necessidade disso do que só de pregação. A gente podia fazer até um retiro só sobre isso aqui. Tipo assim, mano. Porque é muito urgente. Ô, gente, eu sei que tem muita gente que tem curiosidade, que é intuito de estudo para saber. Mas, às vezes, como não vai dar tempo de responder tudo, se alguém eu tenho um envolvimento com falsas doutrinas, eu preciso de uma luz, de uma ajuda. Assim acabar o retiro, depois da missa, procura a gente, procura o Danilo, procura o diácono, para que a gente possa ajudar. Entendeu? Não tenha vergonha, não tenha medo. Alguém tiver alguma pergunta pessoal que precise, procura a gente. As outras perguntas nós vamos respondendo ao longo do tempo. Nós vamos responder a última pergunta ao vivo e mais uma pergunta aqui das escritas, para a gente finalizar. Eu queria saber o que vocês acham sobre a teologia da libertação. Tem essa pergunta aqui. Tem? Boa. Porque assim, falam que é um mal infiltrado na igreja. Teologia da libertação. Vamos dar uma pausa na gravação. Desliga. É o seguinte. Offline. O que é teologia? O que é teo? Né? Deus, logia, estudo. Teologia, estudo de Deus. E nós temos várias linhas, né, teológicas, né? Teologia moral. Vai lá, diácono. Cita aí umas duas aí. Teologia sistemática. Pneumatologia. Pneumatologia, que é do Espírito Santo. Cristologia, eclesiologia. Todas essas áreas. Soteriologia. Todas as áreas da teologia, ela tem um fim. Deus. A gente estar mais perto de Deus, conhecer mais de Deus. Então, é organizado. Né? A teologia da libertação, ela começa a trazer... primeiro, libertação de quê? De quê, diácono? Entende? Pode falar. Existe uma linha dentro da Igreja Católica. O grande expoente católico, até então católico, sobre a teologia da libertação, e do mundo, chama-se Leonardo Boff, teólogo católico e um frade agostiniano. Ex-frade agostiniano. E os outros dois, também um era teólogo católico, Hugo, alguma coisa, esqueci o nome dele, e o terceiro é o Padre Gutierrez, da América Latina. Então, o que Nossa Senhora falava em Fátima, né, os perigos, né, consagre a Rússia. Porque Nossa Senhora já sabia o que devia acontecer. A teologia da libertação é um desses flashes. Entendeu? A teologia da libertação trabalha muito o lado social. Cara, só que a igreja sempre teve o lado social. A doutrina social da igreja ela foi formulada desde Santo Agostinho, lá nos primeiros séculos. Resumidamente, é a tentativa de transformar a caridade, e caritas significa amor, né? 1 João capítulo 4, aquela pregação que todo mundo deve saber de cor.
Porque o dia que você não souber o que pregar, você vai pregar o quê? Deus é amor. Deus caritas est. Deus é amor. É a maior pregação, né? Acho que é a pregação que pegou todo mundo aqui, que Nossa Senhora utilizou para pegar todo mundo. Jesus te ama, Deus te ama, morreu na cruz. A teologia da libertação, se a gente for resumir, é a tentativa de pegar a caridade de Deus, tirar aquilo que é divino e humanizar, e tentar colorir para falar assim, é bonito. É Cristo, mas na verdade tirou-se o divino, que é a tentativa de colocar o humano sobreposto ao divino. E aí, dá ruim. Resumidamente, dá ruim. Nós fazemos, dentro da comunidade, uma formação geral todo mês. Nós temos uma formação recente sobre teologia da libertação, porque é complicado, porque é muito complexo. É muito profundo. Né? Porque você estudar teologia, você tem que voltar lá atrás. É estudar o movimento revolucionário, a Revolução Francesa, entendeu? Então é complicado. Nós gastaríamos talvez um dia só para falar sobre teologia da libertação. Posso fazer um comentário? Sim. Então, quando a gente vai... qual parte que eu vou resumir? Peraí. Vamos em Karl Marx. A gente vai encontrar no século XIX o nascimento da sociologia. Isso envolve a teologia da libertação? Sim. E a gente vai encontrar 3 caras, Max Weber, Emile Durkheim e Karl Marx. Cada um vai desenvolver uma teoria sociológica, entendeu? Nasce a sociologia. Em Marx, ele vai utilizar a leitura crítica. E como é que é a leitura crítica? Ele vai enxergar toda a história, Marx enxerga toda a história como uma luta de classes, entendeu? Ele vai desenvolver, a partir da teoria hegeliana, da materialismo dialético histórico, sempre é um dualismo, entendeu? Ele vai ver ao longo da história o senhor e o escravo, aí isso entra em colapso, e entra um outro estágio da história, até que chega a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, ele vai localizar os problemas do capitalismo. Isso vai chegar automaticamente na teologia da libertação, vai contaminar a teologia clássica, a teologia que é baseada na filosofia clássica grega, e vai distorcer tudo. E dentro dessa questão da luta de classes no capitalismo, ele vai ver o proletariado que é explorado pelo patrão, né, pelos nobres. E aí ele diz que vai haver um colapso, isso vai entrar em colapso, e que o comunismo, mundialmente falando, é uma prerrogativa. Ele fala que o comunismo vai acontecer de qualquer jeito. Isso é o pensamento de Marx. E aí o que ocorre? Quando vai chegar o Vaticano II, 3 correntes vão entrar no Vaticano II. Uma corrente, a corrente neotomista, que vem de Aeterni Patris, de Leão XIII, que vai chamar o clero daquela época para se voltar para São Tomás de Aquino, certo? Vai haver a teoria das fontes, que é uma parte de teólogos católicos que se volta para a patrística. Então, um na patrística, outro na escolástica. E vai haver a pior, que vai gerar a teologia da libertação, que é a corrente teológica transcendental. A corrente teológica transcendental vai abordar Max Weber, Emile Durkheim, Hegel e vários filósofos pagãos, modernistas, várias teorias sociológicas, filosóficas. E aí o que eles vão fazer? Eles vão imitar São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Isso é importante falar. Santo Agostinho vai batizar Platão, certo? Platão é um filósofo pagão. Aí ele pega toda a epistemologia de Platão, ele analisa, Santo Agostinho, ele analisa a epistemologia de Platão, tira o que é ruim para a fé católica, aproveita o que é bom para desenvolver uma epistemologia, para desenvolver a teologia patrística, certo? Quando a gente chega na escolástica, alguns séculos depois, São Tomás de Aquino faz o mesmo. Ele pega a epistemologia aristotélica, tira o que é ruim, o que é pagão, aproveita o que é bom e constrói uma teologia a partir da epistemologia no que é bom.
Isso não é encheção de linguiça, isso é importante a gente entender. Aí o que ocorre? Tem um detalhe, quando a gente chega nessa terceira corrente, a corrente transcendental, eles vão fazer o mesmo que Agostinho e Tomás de Aquino, só que eles vão pegar todos esses, Marx, os sociólogos, Max Weber, Durkheim, Hegel, Kant e vários outros, só que eles não tiram o que é ruim. Eles pegam a epistemologia desses caras inteira, entendeu? E vão botar tudo num balaio de gato dentro da teologia católica. Quando sai do Concílio Vaticano II, isso é a história da teologia da libertação, eles dizem que eles, após irem à catacumba de Santa Domitila, no avião, eles fazem um outro concílio e falam assim, vamos colocar os pobres em primeiro lugar. É isso que eles fazem. A igreja, como os irmãos falaram, sempre cuidou dos pobres, mas nunca precisou de epistemologia ateia, ocultista, pagã, entendeu? Não precisou. E aí o que eles fazem? Lembra que eu falei da luta de classes? Eles pegam essa luta de classes e vários outros sistemas epistemológicos de outros pagãos e colocam dentro da teologia. Então, isso é um alerta. A teologia da libertação não é todo o problema. Ela é, infelizmente, só um braço, porque cada lugar do mundo vai se inspirar em um pensador, entendeu? E aqui no Brasil, desenvolveu a teologia da libertação. Na Argentina, teologia do povo. Lá nos Estados Unidos, tem uma outra teologia, que é a teologia da libertação dele, a qual pertence, por exemplo, o esquerdista Obama, que foi presidente dos Estados Unidos. Ou seja, a teologia da libertação é um problema nosso aqui, da América Latina, sempre utilizando essa epistemologia pagã e, de forma principal, essa luta de classes, que vem do materialismo dialético histórico, baseado em Hegel. Então, Marx e Engels, que era seu companheiro e patrocinador, vão fazer isso, e aí gera a teologia da libertação entendida pelos caras que o Márcio citou, né? De forma aqui no Brasil muito famosa, o Leonardo Boff, que é um dos maiores nomes, e o Padre Gutierrez. Bom, beleza, desculpa falar muito aí. Hugo Asman, Padre Gutierrez e Leonardo Boff, são os 3 expoentes da teologia. Depois, se quiser, a gente passa lá a formação, porque ela vem de outras coisas, né? Ela se baseia de outras coisas, principalmente chamado Nouvelle Teologie, que é uma teologia da época da Revolução Francesa. Então, não dá para falar tudo, mas a gente passa depois. Mas é importante, gente, estudarmos sobre esse assunto, nova era, teologia de libertação, falsas doutrinas. Nós católicos precisamos falar desses assuntos. Última pergunta, que é uma pergunta interessante, para jogar os dois no fogo. Quem já ouviu falar em corpos incorruptos? Levanta a mão que conhece esse termo. Corpos incorruptos. São corpos de santos e santas que não putrefaram, né, que morreram há 50, 30, 100 anos e estão perfeitos, sem o uso, né, de químico, sem o uso de nada. Ah, mas isso é mentira, a igreja forja. A igreja, ela é bem criteriosa, ela chama cientistas, estudiosos, seculares, não católicos, não cristãos, para averiguar. Mostre se é verdade, aprove se é verdade. Então, corpos incorruptos. Nós vamos ver na igreja Santo Tomás de Aquino, o doutor Angélico, dizendo que é como se Deus estivesse selando toda a sua glória por meio dos sinais que nós chamamos de milagres, né? E é interessante que Santo Tomás vai falar assim, todo milagre autêntico ele pode ou espantar alguém, ou deixar aquela pessoa maravilhada, né? E é causa assim, de espanto você ver o número, a quantidade grande de casos na igreja católica. São Filipe Neri, Santa Rosa de Viterbo, São Padre Pio, Santa Catarina, São Pio de Petreutina, tantos santos, muitos santos, né, que nós vamos ver aí. Parte dos corpos, né? Também, né? A língua, por exemplo, de Santo Antônio de Pádua, que foi o exímio pregador. E é interessante que em 1960... A mão de quem? A mão de Maria Madalena, né? A gente comentava em 1963... num convento na Espanha, né, investigadores, porque a igreja sempre foi investigada, gente, os milagres eucarísticos. Qualquer junta científica que quiser lá tentar
dizer, entre aspas, que a igreja está forjando isso, a igreja abre as portas. E por que ela abre as portas? Porque ela sabe que ninguém vai conseguir comprovar que é uma falcatrua. A igreja confia nos milagres, nos supra-milagres que Deus confiou. Então, em 1963, só queria fazer essa citação, num convento da Espanha, a Beata Maria dos Anjos, né? Ela começou o corpo dela, incorrupto, a exalar um perfume maravilhoso. E ali um investigador, um cientista, chegando, fez todo o estudo, porque a incumbência que esse cientista recebeu foi de delimitar qual tipo de perfume é esse, qual tipo de fragrância, né? Vai ser algo relacionado à rosa, à flor, qual é o elemento químico, né? E ali ele chegou ao seguinte veredito, e se converteu à fé católica: não existe neste mundo uma fragrância como essa, né? Um perfume como esse, né? Então é interessante que as irmãs chamavam de odor do paraíso, o cheiro que emanava daquele corpo. São Pio de Petreutina também, muitas pessoas vão relatar que ele exalava em vida um perfume, e também pessoas que vão visitar ali sentem, né? Perto da onde que está o corpo lá para a veneração, o perfume de santidade. Então são muitos casos na igreja, e Santo Tomás vai explicar que esse milagre dos corpos, né, que não sofrem a corrupção, é um sinal, é Deus selando e dizendo: eu sou o Deus poderoso. E esses que viveram totalmente em mim são sinais que eu quero deixar bem claros para a igreja. Aquilo que está em João capítulo 11, versículo 25. Aquele que crê e vive em mim, jamais morrerá. Nós temos uma pergunta que está formulada aqui, que eu tenho certeza que ou 99,99% de nós, quando éramos crianças, nós fizemos essa pergunta. E eu quero que levante a mão quem já fez essa pergunta. Animal tem alma? Quem já fez essa pergunta? O meu bichinho vai para o céu? Tem ou não tem? Tenho certeza que toda criança já fez essa pergunta. Diácono, não é possível, meu animalzinho era tão amoroso e não foi para o céu. Por que não vai, gente? Porque o animal não tem alma transcendente, né? O que é alma transcendente? Aquilo que só o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, tem. A nossa alma transcende. Depois da nossa morte, os sinais vitais param, né? A nossa alma, ela vai para aquilo que a igreja chama no catecismo de juízo particular, né? Então a alma transcende para um lugar. Já as criaturas, os demais animais, não. Mas meu animalzinho era tão amoroso. Tem gente que escreve assim, né? Não, esse cachorro aqui é melhor do que ser humano. Ele é mais fiel. Mas pode até ser, na sua ótica, mas ele não tem alma transcendente. As almas dos animais não foram feitas para viver na eternidade com Deus. Só a alma daqueles que são imagem e semelhança do próprio Deus. E essa é a dádiva que o ser humano tem em si. Eu vou falar de Gênesis. Lá em Gênesis, né? Não, cara. Lá em Gênesis, lá no capítulo 1, vai falar, né? Deus criou a terra, o mar, criou os animais. Então Deus vai criando tudo, né? Faça-se isso, faça-se aquilo, né? Fiat. Então, quando ele vai criar o ser humano, ele diz: façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Lê lá em Gênesis, a partir do capítulo 1. Então é diferente quando é a criação do homem, né? O homem é a imagem e a semelhança de Deus, um ser. Os animais ali parecem mais algo direto, né? E Deus disse: faça-se a luz. Ordem, a luz foi feita. Criou os animais, e a hora que chega no ápice da criação, que é quem? O ser humano. Aí ali há detalhes de amor, né? Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E façamos ali é o sentido, né? A primeira manifestação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então o ápice da criação é o ser humano que tem alma transcendente. Esse sim está sendo feito para viver uma eternidade com Deus. Os animais, não. Bem direto. Então, é uma questão antropológica e ontológica. 1 Tessalonicenses, se quiser anotar, pode anotar, você que está escrevendo. 1 Tessalonicenses 5:23, traz São Paulo explicando e passando a régua numa coisa que para mim durante muito tempo foi uma dúvida. São Paulo vai falar que nós somos seres mistos, diferentes dos anjos. Tipo como? Nós somos corpo, alma e espírito.
entendeu? Corpo, alma e espírito. Como é que funciona isso? Os anjos são puros espíritos, eles não têm matéria, certo? Eles não têm matéria. Nós temos corpo, alma e espírito. O cachorro, o animal, também tem matéria, mas ele não é uma criatura mista, um ser misto como nós. E como é que isso entra na transcendência do que o diácono falou? O corpo, matéria. Aí nós temos a alma. Nós temos, e são duas partes que nós temos, que não tem matéria, estão em toda parte, mas não se localiza. É a alma. Na nossa alma, segundo esse entendimento de São Paulo, a gente vai achar a alma sensitiva, e a partir da alma sensitiva, a parte sensitiva da alma, nós sentimos. E temos a alma, a parte intelectiva, é onde nós pensamos, estão as faculdades, né? A vontade, a razão e a intelectualidade. Só que nós temos uma outra parte, a terceira parte que São Paulo aborda, que é o espírito. O espírito é também, como eu falei, né, uma parte que não tem matéria, está localizada em toda a parte nossa, está em tudo, mas não é localizável. Que essa parte é um pouco delicada, mas não tem outra palavra. É como se fosse um radar que nos mantém, que nos coloca em contato com o Évon e o eterno presente. O Évon é o quê? É o tempo dos anjos e demônios. E o eterno presente é o tempo de Deus. E nós estamos no tempo material, entendeu? E pelo Espírito, e é Espírito com E minúsculo, nós entramos em contato com o Évon, o eterno presente, e naturalmente, como nós somos um todo, esse contato que o Espírito com o E minúsculo coloca a gente, vai colocar o corpo e a alma, entendeu? O animal não tem isso, é a alma animal e a alma vegetal, ele não tem isso. Nisso está a transcendência do homem e a não transcendência dos seres irracionais. Gente, para finalizar, eu queria agradecer Danilo, João Paulo, o diácono João Vitor, e dizer o seguinte: nós católicos, nós temos a Bíblia, né, como testificação de Cristo, mas nós somos baseados em 3 tripés que o diácono acabou de falar: Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição Apostólica e Sagrado Magistério. Se você tem alguma dúvida em um desses 3 pilares, você vai ser respondido. Eu morri sem ser batizado, batizado de criança, cura, qualquer assunto pertinente, purgatório, vida após a morte, demonologia, angiologia, ou na Bíblia, ou no magistério da igreja, ou na tradição apostólica, nós vamos encontrar respostas. Então não fique sem resposta. Se você não tem conhecimento, se você foi confrontado, se você tem uma dúvida, estude. Hoje você entra no Google, vaticano.com, lá tem um catecismo completo, todas as encíclicas. Tem encíclica falando só sobre a vida, só sobre a família, né? Então, sobre temas diversos. A igreja é completa. Nesses 3 tripés você vai ter todas as respostas, todas as dúvidas nós tiramos ali. Uma pergunta que todo católico deve fazer: qual foi a última vez que eu entrei no site do Vaticano e li, por exemplo, uma encíclica inteira? E qual foi a última vez que eu li, talvez, como é que chama aquele mago lá da juventude? Harry Potter. Qual foi a última vez que eu li algo que não presta, que não acrescentou nada em minha vida? Um romance, uma fábula. E qual foi a última vez que você leu um documento da igreja? E aí a gente vai entender que muitas vezes é culpa nossa, né, de termos essas dúvidas que são importantes. E a gente não julga, não. Que também aqui a gente não... Eu até fiquei com medo, porque tem muita coisa que a gente talvez responderia assim: vamos pesquisar, e depois respondemos. Porque a gente não sabe tudo, mas é necessário termos esse interesse de mergulhar na fé católica, com essa visão que o Márcio disse. Tudo está na Bíblia? Nem tudo. Porque Jesus disse lá no capítulo 20 de João, nem tudo aquilo que eu fiz na presença dos discípulos caberiam, né? Tudo aquilo que eu fiz na presença dos discípulos não caberiam em todos os livros do mundo que se pudesse escrever. Jesus, quando vai dar um munus da pregação, ele falou assim: olha, escrevam, escrevam, escrevam e leiam. Não, Jesus disse em Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Então a igreja tem a tradição, tem a patrística, mergulhe, tem o catecismo,
os documentos estão acessíveis. Quando não podia acessar, todo mundo reclamava. Ah, como que eu vou acessar se a igreja não disponibiliza? Agora está tudo à distância de um clique, e de clique vocês entendem, o idioma, clicou lá em traduzir, a maioria já tem em português também, se não tiver, você clica no traduzir do Google. Então, é muita responsabilidade nossa de buscarmos o entendimento da fé que nós professamos, porque Santo Agostinho vai resumir a nossa conversa. Só se pode dizer que ama aquilo que se conhece. Ninguém ama aquilo que não conhece. Se você é um católico autêntico que ama a fé católica, você precisa, repito, você precisa também responder as perguntas que chegarem a você. Nós vamos fazer um compromisso aqui, de marcar no futuro, vamos fazer uma noite, como é que vai chamar, o diácono? Uma conferência teológica. Eu queria fazer um pré-convite para todo mundo. Fazer uma noite como um grupo de oração, mas só para a gente ter conhecimento. Só sobre teologia, só sobre... Vocês topam estar com a gente? Quem topar, faz um joinha. Nós vamos promover e vamos marcar com o diácono, com o Danilo. A agenda desses caras é cheia demais. Nós vamos arrumar uma data que bate a agenda dos dois para a gente fazer. Isso, beleza. Então vamos marcar.